Já o Flamengo está de olho em Andreas Pereira, que já passou pelo próprio Fla. Lucas Paquetá e seu julgamento na Inglaterra, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Já o Flamengo perdeu ação milionária na justiça contra um ex-jogador. Tem novidades sobre o Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, transferências. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Flamengo, que projeta um faturamento gigante com o Super Mundial de Clubes. As cotas de premiação do Super Mundial são altíssimas. E o Flamengo ainda projeta uma performance boa, especialmente na fase de grupos. Somente por participar do torneio, o Fla já tem garantidos 87 milhões de reais. Só que o rubro-negro também sonha com 2 vitórias e um empate na fase de grupos. Você sabe que cada vitória tem um prêmio, assim como um empate. Com essas 2 vitórias e o empate, o Flamengo embolsaria mais 17 milhões e 100 mil reais. Pela presença nas oitavas de final, outros 42 milhões e 900 mil, ou seja, se todas essas premissas se confirmarem, o Flamengo sai com no mínimo 158 milhões de reais de sua participação no Super Mundial de Clubes. Se chegar às quartas de final, leva mais 75 milhões de reais. Se bater semifinal, embolsa outros 123 milhões de reais. O prêmio para o vice-campeão é de 172 milhões e o campeão embolsa 229 milhões de reais. Tá bom para você? Quero falar agora sobre o Flamengo, com o BAP, presidente rubro-negro, mandando um recado pro Corinthians. O BAP deu uma entrevista à Flamengo TV, explicando sobre o novo modus operandi rubro-negro em relação à venda de atletas. Abre aspas pro presidente: Flamengo só negocia jogador à vista no Brasil. Não vou vender de outro jeito, porque os clubes não honram o que está combinado. O recado envolve, entre outros clubes, o Corinthians, que era um dos temas centrais. O Corinthians tem tido uma série de problemas com pagamentos a outros clubes. Importante acrescentar com a frase do presidente. O presidente BAP chega a dizer que não é o Flamengo que está errado, são os clubes brasileiros que não pagam, que estão muito equivocados. E a partir de agora, a nova posição do Flamengo é essa. Flamengo que tem, entre outros, pendências com o Internacional. Na semana passada, o Rubro Negro divulgou a lista de todos os clubes que devem para o Fla, incluindo cada uma das negociações. Só para completar sobre o Rubro Negro, Gerson vai ser desfalque do Flamengo contra o Internacional, jogo nesse sábado na estreia do Campeonato Brasileiro. Ele se contundiu com a seleção brasileira. Só mais uma, nessa entrevista à Fla TV, o BAP também disse que Felipe Luiz não deve treinar a seleção brasileira, seria um equívoco interromper sua boa fase pelo rubro-negro. Kaique Mendes, boa noite, Nicola, sou de Palmas, Tocantins. Quais as novidades do estádio do Malvadão? Kaique, não são boas. A verdade é que desde a época em que era ainda um pré-candidato, o BAP já havia deixado claro que não tinha interesse em acelerar o processo de construção do estádio, ao contrário do Landim, que inclusive antes de deixar a presidência havia comprado o terreno no gasômetro por algo na casa dos 150 milhões. O BAP está tão desinteressado nesse assunto que ele está adiando inclusive a assinatura da compra do terreno. Essa assinatura precisaria ter sido concluída em janeiro. Criou-se um outro prazo e ele vai pedir mais 90 dias. O BAP alega que contratou 2 empresas que estão montando um grande relatório, ou grandes relatórios, para que ele entenda quanto de fato vai custar, como é que ele poderia buscar receitas. A ideia do BAP é não tirar dinheiro do futebol. O Landim tinha a ideia de vender name rights, de criar vendas de cadeiras cativas e, eventualmente, de transformar o Flamengo numa SAF, vendendo um percentual de 15% a 20% para que ele tivesse o dinheiro para a construção do estádio. Na visão do Landim, 1 bilhão e 900 milhões de reais seriam suficientes para a construção. Já o BAP afirma que hoje não dá para construir esse estádio por menos do que 3 bilhões de reais, tá bom? O Charles Ricardo quer saber se existe alguma novidade sobre o Firmino no Fla. Cara, o José Boto, que é o executivo de futebol do Flamengo, me assegurou que não existia a chance de o Firmino ser contratado. Eu perguntei por quê. É a questão financeira? Ele falou, não, é a questão do perfil do jogador, tá? Então, a impressão que eu tenho é de que nesse momento, até por conta da idade, ele não interessa. Hora de falar sobre Lucas Paquetá, que é desde a semana passada julgado na Inglaterra.
Existe a possibilidade dele ser banido do futebol, ou seja, nunca mais atuar profissionalmente. Essa é a pedida da Federação Inglesa durante o julgamento. Tudo porque o Paquetá é acusado de forçar 4 cartões amarelos em benefício de apostadores da sua família lá no Rio de Janeiro. Apostas que variavam entre 30 e 300 reais. Tem uma novidade importante. O Paquetá conseguiu que o técnico David Moyes, que trabalhou com ele no West Ham e hoje comanda o Everton, testemunhasse a favor do meio atacante brasileiro. David Moyes, por exemplo, vai lembrar de um episódio que aconteceu em uma das partidas com suspeita de cartão forçado. Foi num confronto contra o Bournemouth que terminou empatado em 1-1. David Moyes vai depor e falar que o Paquetá havia pedido para não participar desse jogo, porque ele tinha negociações avançadas com o Manchester City. Acontece que o Moyes foi até o quarto do Paquetá e pediu para que ele fosse escalado, porque seria importante para o time. Paquetá, bem próximo da hora do jogo, acabou entrando em campo e isso faz o Moyes entender de que não houve nem tempo para que ele combinasse qualquer tipo de situação com seus familiares. Só para completar, é importante lembrar que o Paquetá, se punido na Inglaterra, deve cumprir essa punição por todo o planeta, ou seja, se ele for banido por lá, não vai poder jogar no Flamengo, na China, nem em qualquer outro canto do mundo. Hora de falar sobre o Botafogo, que está temporariamente impedido de registrar novos atletas, punição imposta pela FIFA nessa semana por causa de uma dívida botafoguense com o Guarani do Paraguai. A dívida é de 2.600.000 pela compra de Segovinha. Cansado de não receber a grana, o Guarani do Paraguai foi até a FIFA e conseguiu a condenação do Botafogo, que assegura que fez o pagamento nessa quarta-feira. Até por isso, é natural que depois que as burocracias forem cumpridas, o Botafogo seja retirado da lista de clubes punidos com o fair play financeiro, ou melhor, com o transfer ban. Esse transfer ban impede, por exemplo, que o Botafogo registre atletas, momento delicado da temporada, com a permissão de janela por aqui. Se essa punição seguir valendo, o Botafogo não vai poder registrar eventuais reforços. Só é importante lembrar que, apesar de ser uma SAF das mais ricas e que mais investem, o Botafogo de John Textor tem atrasado pagamentos para muita gente. São vários os empresários brasileiros e do exterior que reclamam da falta de pagamento. Botafogo que também andou atrasando alguns vencimentos, especialmente com luvas para atletas e com compras de jogadores de outros clubes. Hora de falar sobre o Flamengo, que perdeu ação milionária. Rubro-negro tentava fazer com que Paulo Guerreiro devolvesse R$1.800.000 ao clube. Essa grana se refere a direitos de imagem que o Guerreiro recebeu enquanto atleta do Flamengo, mesmo estando suspenso por doping. Justiça determinou nas últimas horas, ou melhor, a Justiça rejeitou a apelação do Flamengo, nova derrota rubro-negra nos tribunais, além de não ser ressarcido, o Flamengo ainda vai precisar desembolsar R$270.000 em honorários advocatícios, não há como o Flamengo recorrer de tal decisão. Essa quantia de 270 mil equivale a 15% do valor total da causa. Dá para dizer que o Flamengo vai perder, ou que o presidente do Flamengo vai perder o sono por causa de uma decisão como essa? Certamente não. 1.800.000 para um orçamento de R$1,5 bilhão, como se prevê para o Flamengo nessa temporada, é bem pouco, mas é mais uma ação na justiça que o Flamengo não tem êxito. Só para completar sobre o Fla, a Flamengo TV transmitirá Flamengo e Internacional nesse final de semana para torcedores rubro-negros que estiverem fora do país. A equipe de transmissão vai contar com a Daniela Boaventura no pré-jogo e João Guilherme na narração. O pacote para comprar os jogos do Flamengo como mandante, apenas para torcedores do Fla que moram fora do Brasil, custa $100. Bora falar agora sobre o Flamengo e a renovação do contrato de Gerson. Meio-campista acertou na última quarta-feira a extensão do seu vínculo com o Fla, que terminaria em 2027 e agora vai até 2030. É o jogador de linha do Flamengo com um contrato mais longo, embora ele não tenha conseguido se tornar o jogador mais bem pago do elenco rubro-negro. Gerson ganhava na casa de R$1 milhão por mês e vai ter um salário pouco superior a R$1,5 milhão, abaixo, por exemplo, de Bruno Henrique e Alexandro, que são os atletas mais bem pagos do grupo, ganhando algo na casa de R$1.800.000. Gerson também tem algumas bonificações previstas no contrato, elas estão atreladas a metas individuais e também coletivas. O
O fato de ter um contrato super extenso até 2030 também garante um pouco mais de conforto ao capitão, que recentemente recusou proposta para jogar no Zenit, oferta que garantiria ao Flamengo cerca de 30 milhões de euros. Com o problema do Gerson resolvido, resta agora a questão envolvendo o Arrascaeta, mas não há pressa por parte do Flamengo para prorrogação do vínculo do atleta que se encerra em dezembro de 2026. Também quero contar que o Flamengo cogita romper seu contrato com a Libra, um dos grupos criados para representar os clubes nas discussões em relação a direitos de transmissão. Tudo porque o BAP, o atual presidente, entende que seu antecessor Rodolfo Landim fez um péssimo negócio. O Flamengo imagina uma perda de até 500 milhões de reais num contrato de 5 anos, ou seja, 100 milhões de reais a menos por temporada. O Flamengo tinha no vínculo anterior uma série de garantias mínimas que faziam do seu o melhor contrato do futebol brasileiro. Para fechar com a Libra, o Flamengo abriu uma série de concessões e está praticamente como os demais. A projeção da Libra é de que o Flamengo fature algo na casa de 220 milhões de reais por ano. O Flamengo estima que pode receber cerca de 140 milhões de reais por temporada. E a consequência disso é que o BAP começa a fazer movimentos para sair da Libra e se transformar em mais um membro da Liga Forte União, a grande concorrente da Libra. E Koala, será que o Andreas Pereira vem? Lembramos que ele já disse que gostaria de voltar. A pergunta é do Coelho. E nessa quinta-feira surgiu a informação de que o Flamengo gosta da ideia de contratar o Andreas Pereira. E aí, só para explicar o contexto, né? O Flamengo entende que precisa de mais um meia atacante. Esse meia havia sido comprado no ano passado, o Carlos Alcaraz, operação de mais de 100 milhões de reais. O Alcaraz não conseguiu jogar no Flamengo, foi emprestado para o Everton e está sendo comprado pelo clube inglês, mais ou menos pelo mesmo valor. Diante da dificuldade do Arrascaeta em se colocar à disposição, são muitas lesões, e o De La Cruz também, com muitos problemas físicos, o Flamengo entende que hoje existe uma prioridade para a compra de um jogador para essa função, tá? E vai haver um investimento relativamente alto na metade do ano. O nome do Andreas Pereira voltou à pauta do Flamengo, ele não tem proposta, mas foi especulado, tá? Andreas Pereira que já destacou, como lembrou o Coelho, a sua vontade de voltar ao rubro-negro, tá bom? O Carlinhos Silva também tinha perguntado a mesma. Deixa eu mandar uma mensagem para um dos empresários do Andrés, quer ver, ó? Quer ver? Boa noite. Andreas Pereira. Verdade que ele pode voltar pro Flamengo? Vamos lá, tentar conseguir o máximo de novidades para vocês por aqui. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Flamengo, notícias atualizadas da nação. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar também o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Quando você ativa o sininho de notificação, você vai receber uma notificação toda vez que a gente for postar um vídeo. Tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.